Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos aqui juntos, alegres na presença do Senhor, em mais um culto de adoração ao único digno de receber todo louvor e toda adoração. Amados, essa noite nós iremos conversar sobre a importância da oração, em especial sobre a importância da oração por nossa família. Orar é maravilhoso, nós sabemos disso, como é bom a gente estar, se conectando com o Pai, falando com aquele que realmente nos ouve, aquele que se importa conosco, aquele que tem a solução para qualquer situação difícil. E por isso, meus irmãos, orar é desenvolver um relacionamento de amor e de poder. E eu gostaria de dar início à leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios 6, versículo 18. Quem tiver com a Bíblia aí perto, poderá abrir e vamos acompanhar juntos. Efésios 6, 18. A palavra de Deus diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Cansura da sua palavra. E vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, com os nossos corações alegres. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo em nós. E neste momento, nesta noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor haja em nossos corações, pedir ao Senhor que encontre liberdade dos nossos corações, Pai, e que se há alguém aqui com o coração magoado, partido, ferido, que haja cura nesta noite, Pai. Ensina-nos, Pai, a te adorar, a te louvar, a te render graças cada vez mais, Pai, reconhecendo que o Senhor é Deus. Usa-me, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus que eu oro, que nós oramos. Amém. Amados, o tema da nossa conversa essa noite é: Deus promove restauração na vida daqueles que o buscam através da oração. Vou repetir. Deus promove restauração na vida daqueles que o buscam através da oração. Queridos, nós sabemos que existem muitas famílias atravessando dificuldades, atravessando problemas, que estão assim em busca de restauração. Eu não sei se esse é o seu caso, se é o caso da sua família, mas nós vivemos em tempos de crise, e muitas crises, não são poucas. E nós sabemos que esse conturbado sistema globalizado é muito bom, mas traz também muitas crises. Portanto, queridos, não é nada incomum que as crises atinjam também os nossos lares, afinal fazemos parte desse contexto, né? Esse agitado e atraente mundo globalizado. Queridos, e eu quero falar com vocês a respeito da oração. A oração e o louvor são a chave da restauração de toda crise familiar. Se alguma crise existe, nós estamos agora assim direcionando para a família, nós sabemos que a oração e o louvor são a chave da restauração. E isso não importa onde a crise tenha começado, onde ela tenha tido origem, realmente o que importa é que nós devemos crer com convicção que
que Deus recebe com alegria a oração e o louvor que saem dos lábios daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Orar, nós sabemos como é, mas é muito mais do que um descortinar de petições a Deus. Nós temos o hábito de começarmos a falar com Deus e pedir, e muitas vezes esquecemos de agradecer. As petições, é lógico, certamente fazem parte da oração, mas elas não devem ser assim o núcleo central do nosso relacionamento com Deus. Orar significa uma busca de intimidade cada vez maior com o Todo-Poderoso. E aí a gente para e pensa, qual é a importância da oração na minha vida? Qual é a importância da oração na sua vida? Orar, meus amados, nos aproxima de Deus, nos fortalece espiritualmente e nos capacita, claro, para a vida cristã. Orar nos traz, assim, paz, nos dá direção e derruba, meus queridos, barreiras e, com certeza, acalma tempestades. Nós, quando oramos, nós conectamos em linha direta com o Pai. E sabemos que Deus derrama poder em nossas vidas e sobre as vidas das pessoas pelas quais oramos. Em síntese, amados, a oração ela move o sobrenatural de Deus a favor dos seus servos. E precisamos crer nisso. Precisamos nos apossar, sabe, dessa verdade. E Jesus até nos deixou instruções acerca de como devemos orar. Ele nos deixou um modelo de oração. Nós conhecemos muito bem, muitos de cor. Vamos ler Mateus 6, de 5 a 13? Mateus 6, de 5 a 13. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amados? E nós poderemos agora sim perguntar pelo que devemos orar. São tantos motivos, são tantas coisas, tantas questões. Obviamente, nós devemos orar por todas elas. Mas hoje, especificamente, eu quero conversar com você a respeito da oração por nossas famílias. E eu trago essa conversa nossa baseada num livro, que é O que acontece quando oramos por nossas famílias. A autora desse livro é Evelyn Christensen. Não sei se você já ouviu falar, já teve oportunidade de ler, já teve contato com essa leitura. E eu vou apresentar algumas razões pelas quais nós devemos orar. A primeira razão que eu quero apresentar essa noite é necessidade. Amados, mais do que nunca, nossas famílias necessitam de oração. E nessa crescente confusão da nossa sociedade moderna, nessa correria,
Não raras vezes nós encontramos lares totalmente desestruturados, filhos que se rebelam, filhos que estão revoltados. Nós encontramos famílias com laços rompidos. Sabemos que existe violência doméstica, abuso sexual, físico, emocional. Puxa, encontramos não raras vezes pais que estão confusos, sabe? A unidade familiar completamente despedaçada. Pessoas, amados, que estão sangrando na alma. Encontramos desastre financeiro, encontramos muitas acusações mútuas e até mesmo descaso e falta de cuidado com os idosos. Isso é um fardo tão pesado, sabe, para nós levarmos e convivermos, ou outras famílias conviverem com isso. Daí a necessidade de estarmos em constante oração pelas nossas famílias e por outras famílias também. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 2 a 5, Paulo descreve claramente os últimos dias e ele nos aconselha também. A palavra de Deus diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo aconselha: afaste-se também destes. 2 Timóteo 3, versículos 2 ao 5. E qual é a esperança para as nossas famílias? A resposta que nós temos e que todas as famílias de hoje têm, estejam em desintegração ou não, é uma só: a oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago diz isso no capítulo 5, no versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, a oração, ela derruba barreiras. O Deus de nossas orações, ele derrete corações de pedra e promove em nossas famílias a cura completa e permanente. A oração, você pode ter certeza que ela pode, às vezes, remover as circunstâncias difíceis ou não, mas com toda certeza ela dará graça e coragem a você e a todos da sua família para enfrentar esses problemas. A oração definitivamente, amados, acalma toda a família em tempestade. A oração, ela nos dá a certeza do amigo que nos mantém sempre perto, que tudo conhece, que tudo pode e que por tudo se interessa. Portanto, queridos, devemos orar sem cessar. Famílias, orem sem cessar. Orem pelos membros da sua família, orem pelo seu lar, pelo lar dos nossos queridos irmãos, orando pelas famílias do nosso Brasil. Deus deve ser o único dirigente, Senhor, das nossas famílias. Devemos orar, sim, por famílias que nem conhecemos, para que Deus esteja à frente das nossas famílias. A oração, amados, ela pode e deve ser o estilo de vida da minha família e da sua família. A segunda razão que eu vou apresentar esta noite, pela qual nós devemos orar pelas nossas famílias, é o sofrimento. Nós e nossos queridos constantemente estamos passando por maiores ou menores sofrimentos, mas o sofrimento existe, ele é real e está aí nas nossas vidas. E é nesses momentos tão especiais,
tão dolorosos é que nós precisamos exercitar a nossa fé. Já conversamos sobre a fé em conversas anteriores. Nós precisamos, amados, exercitar essa fé, cair de joelhos realmente, clamar que o Senhor intervenha, tratando o sofrimento nas nossas famílias, tratando o sofrimento nas famílias que estão passando por essas situações. E a palavra de Deus, o salmista fala no Salmo 121, versículos 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A resposta de Deus, ela pode vir assim rapidamente, mas nós sabemos também que ela pode levar dias, ela pode levar meses, ela pode levar anos. Eu sempre conto que a minha mãe orou pelo meu regresso aos caminhos do Senhor por 26 anos. E ela conseguiu a resposta do Senhor. Nós sabemos que mesmo quando há uma demora, através da oração, existe o alívio à dor, a preocupação, alívio ao medo. E isso é sempre imediato. A resposta pode demorar, mas esse alívio que Deus dá aos nossos corações, com certeza é imediato. E nós temos essa experiência. Nós quantas vezes estamos aflitos e quando nós entramos na presença do Pai, quando oramos, somos invadidos por uma paz, por um alívio, e isso nos fortalece. Nós precisamos entender aquilo que está escrito em Hebreus 11:6. Também é um versículo muito conhecido nosso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, só tem um detalhe nessa história. O tempo não é nosso. De repente, as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, porque o tempo é do Senhor. E às vezes nós queremos, e não poucas vezes, nós queremos que tudo aconteça assim, num estalar de dedos. Mas nem sempre as coisas funcionam desse jeito. E aí eu digo para você, se você tem orado por alguma coisa que está demorando a acontecer, não se preocupe. É sinal que ainda não está no tempo de acontecer, porque Deus não se atrasa. Ele está trabalhando sim, e Ele sabe qual é o tempo certo de tudo acontecer. Apenas, queridos, nós precisamos ter fé e exercitar essa fé. E muitas vezes a profundidade do sofrimento, ou o tempo da duração do sofrimento, a intensidade da dor, puxa, elas tentam nos abalar sobremaneira que a nossa fé fica balançada, muitas vezes até enfraquecida. Nós realmente nos sentimos fracos, às vezes com medo. Mas Jesus nos ensina, não temas, crê somente. Nós temos uma passagem em Lucas 8:50, e essa passagem relata, nós conhecemos isso também, Jesus no meio de uma grande multidão, e aí Jairo chega para ele, Jairo era o dirigente da sinagoga, e ele se aproxima e implora que Jesus vá até a casa dele, porque a única filha que ele tinha, de 12 anos de idade, estava morta. Nós conhecemos o desfecho dessa história, né? Alguém, em determinado momento, vem da casa de Jairo e fala, olha, a sua filha morreu, então eu acho que você não tem mais que incomodar o mestre, não tem mais nada a ser feito, já era. E Jesus vira para Jairo e diz, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Meu amado, minha amada, Jesus essa noite, Ele está dizendo o mesmo para você. Não tenha medo, tão somente creia e sua família vai ser curada.
Ó Deus, nós cremos nas tuas promessas, Pai. Nós cremos que os nossos filhos se dobrarão diante do Senhor, diante do seu amor e da sua bondade. Pai, nós cremos que famílias serão restauradas, lares serão edificados e vidas quebrantadas no teu altar, Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor está conosco agora e que sempre estará em todo momento. Pai, e nessa hora agora, nós sabemos que o Senhor está ouvindo as nossas orações, as orações dos seus filhos e filhas que estão aqui, Pai, conectados. Nós sabemos que o clamor da alma dos seus servos está sendo ouvido pelo Senhor. E pedimos, Senhor, retira todo medo que nos paralisa, tudo aquilo que nos impede de reconhecer, de perceber que o Senhor está agindo a nosso favor, que a sua promessa de paz para os nossos corações é verdadeira e real. Ainda, Pai, quando nem podemos ver o resultado concreto das nossas orações. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, faz-nos lembrar quem o Senhor é, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus maravilhoso, Pai que nos ama incondicionalmente. Traga-nos, Senhor, à memória aquilo que nos pode dar esperança, pois as suas misericórdias jamais cessam. Ao contrário, renovam-se sobre as nossas vidas a cada manhã. Portanto, Deus, não nos deixe esmorecer. Nós pedimos isso, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. E eu trago uma terceira razão, pela qual nós devemos orar sempre por nossas famílias. E essa terceira razão são mágoas. Quantas vezes nós estamos magoados? Pessoas magoam pessoas. Ora, em um momento eu sou magoada, em outro momento eu magoo. E como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com a mágoa? A autora desse livro, que eu mencionei no início, ela conta a respeito de uma jovem enfermeira psiquiátrica. Essa jovem a procurou durante uma convenção e o motivo da busca era exatamente pedir que ela orasse por ela. Ela queria receber de Deus uma confirmação sobre aceitar ou não aceitar uma bolsa de estudos, que ela queria fazer o doutorado numa universidade. E aí elas começaram a conversar e tal. E a autora relata essa experiência que a jovem teve uma vez com um paciente psiquiátrico. E esse paciente era um homem violento. Ele não se barbeava, já tinha 14 anos. Então aquela barba, suponho eu, né, toda desarrumada, toda emaranhada, ela diz que chegava até perto da cintura. Imagina, 14 anos sem a pessoa se barbear. Bom, esse paciente ele já tinha machucado fisicamente alguns funcionários lá do hospital que ele se encontrava. E as pessoas não queriam mais entrar nesse quarto, sabe? Era um quarto que ninguém tinha vontade de entrar. Lógico, ele era agressivo, ele não deixava que ninguém tocasse nele. E 14 anos antes, o que aconteceu foi que a família, ela não conseguindo fazer com que ele mudasse alguma coisa errada na sua vida, ela não relata o que foi, a família concordou com o conselheiro que ele precisava de um procedimento de intervenção. E assim foi feito, irmãos. Ele foi, assim, brutalmente acusado, ele foi exposto, sabe, com o seu erro. E isso causou nele um choque tão grande que ele se desligou completamente do mundo. Ele mentalmente ele se fechou. E ficou naquele estado desde aquela época, né? Já se fazia já 14 anos que ele estava nesse hospital psiquiátrico. E essa jovem conta que ela orou muito por aquele homem. E ela um dia, finalmente, assim, ignorando a possibilidade de uma possível, né, agressão, ela simplesmente, depois de muita oração, ela resolveu entrar naquele quarto
E deu início ali a um lento processo, carinhosamente, de penetrar nesse mundo dele, esse mundo que era fechado e agressivo. E ela conta que essa atitude, todo o tempo, foi regada à oração. E aos poucos ela foi se aproximando, aos poucos ela foi conseguindo chegar até ele, até que finalmente ela conta que um dia ele permitiu que ela tocasse nas suas mãos e orasse com ele, meus amados. E aí a gente vê a ação de Deus. Deus trabalhou naquela vida através da oração. E Deus trabalha nas nossas vidas através da oração. Queridos, na intimidade da família, nós frequentemente pisamos nos pés uns dos outros. Isso é muito comum, é muito fácil de acontecer. E mesmo não querendo, algumas vezes nós provocamos ferimentos nas pessoas em que amamos. E como orar quando nos sentimos magoados? Como orar quando nós nos sentimos excluídos, nos sentimos traídos? Como orar quando nós estamos sangrando? Muitas vezes não é uma atitude fácil. E eu, baseada nesse estudo, nesse capítulo, desse livro, eu gostaria de apresentar alguns passos para a cura de mágoas. Ou melhor dizendo, alguns tipos de oração que nós podemos fazer que nos ajudam realmente a superar a mágoa. E a primeira oração: Senhor, transforma-me, prova-me e limpa-me. Epa, como assim? Eu fui magoado, eu sou a pessoa ferida e você agora vem dizendo que eu devo pedir a Deus para me transformar? Exatamente isso, meu amado. Eu e você, primeiramente, nós precisamos pedir a Deus que sonde nosso coração, vasculhe o nosso coração e que nos ajude, sim, a mudar de atitude com quem nos magoou, perdoando, nos tornando absolutamente limpos diante do Pai. É fácil isso? Não é fácil. O segundo tipo de oração que nos ajuda a curar a mágoa é: Senhor, ajuda-me a perdoar. A oração mais importante em todo o processo de restauração familiar ou fora do núcleo familiar é a oração que nos leva a sermos capazes de perdoar quem nos feriu. Senhor, ajuda-me a perdoar. Não adianta, meus amados, eu chegar a pedir perdão a Deus se eu ainda não estiver disposta a perdoar aquela pessoa que me feriu, aquela pessoa que me machucou, aquela pessoa que me magoou. Primeiro eu devo acertar o meu relacionamento com Deus, pedindo-lhe perdão pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, aquelas coisas que desagradam ao Senhor. E depois, então, eu devo me prostrar diante do Senhor e suplicar a Ele que coloque no meu coração o desejo de perdoar. Muitas vezes nós não queremos perdoar. E nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, coloca no meu coração o desejo de perdoar aquela pessoa que me feriu. Porque somente assim eu vou poder liberar perdão. Você vai poder liberar perdão a quem te feriu, a quem te machucou, a quem te magoou. Caso contrário, meus amados, nem mesmo a minha oferta pode ser aceita. A palavra de Deus em Mateus 5:24 diz: vai primeiro reconciliar-se com seu irmão e, voltando, faça a sua oferta. Nós não podemos reter isso no nosso coração. Perdoar, amados, é um passo de sabedoria em Deus.
Perdoar é um passo para restaurar relacionamentos, a unidade familiar projetada por Deus. Perdoar é necessário. A terceira oração, o terceiro tipo de oração, ou o terceiro passo que a gente pode orar para pedir cura, nesse processo, de restauração de mágoa no nosso coração, é orar: Senhor, ajuda-me a consolar aqueles que me magoaram. Senhor, ajuda-me a consolar aqueles que me magoaram. Vamos ler, meus amados, o que Paulo fala a respeito do perdão àquela pessoa que nos magoou. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Oh, meus amados, reafirmem o amor que vocês têm por aquela pessoa. Esse amor deve existir não somente dentro das famílias, mas o amor deve estar aqui dentro. E nós devemos, através desse amor de Deus, perdoar aquelas pessoas, confortar aquelas pessoas que nos magoaram. Porque muitas vezes elas estão entristecidas por saber que nos feriram e nem queriam, mas por orgulho, por alguma razão, elas não vêm até nós. A quarta oração que a gente pode fazer em busca de cura das mágoas é: Senhor, capacita-me a orar por aqueles que me magoaram. Capacita-me a orar por aqueles que me magoaram. Em Mateus 5,44, Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amados, geralmente, quando oramos, falamos assim para Deus: Senhor, pesa a mão na vida daquela pessoa, manda fogo consumidor, coisas desse tipo, porque nós estamos com raiva, nós estamos feridos. Não é verdade? Não acontece às vezes isso, ou já aconteceu alguma vez? Mas Jesus nos ensina: amai e orai. Vamos prosseguir. A quinta oração em busca de cura de mágoas é: Senhor, ajuda-me a amar. Enche-me com teu amor, Senhor. Ok, vamos ver. Colossenses 3:14. E nós sabemos que o amor é o vínculo da perfeição. Nós conhecemos isso e muitas vezes deixamos de lado. Meus amados, o amor é o vínculo da perfeição. E Paulo, mais uma vez, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, palavras abençoadoras do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Tessalônica e para nós hoje também é: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O sexto e último tipo de oração que eu quero trazer essa noite, segundo Evelyn Christensen, autora desse livro, que eu desejo apresentar, é: Senhor, capacita-nos a orar juntos. Orar juntos. A presença santa de Deus opera maravilhas no processo de restauração familiar. Coisas que nem podemos acreditar, mas o Senhor opera verdadeiramente maravilhas, milagres em restaurar essas famílias.
E eu digo para vocês, amados, somente quando o perdão genuíno tiver acontecido, que haverá o verdadeiro processo de cura. Enquanto não houver um perdão genuíno, não poderá ter lugar na sua vida esse verdadeiro processo de cura. Algumas vezes nós bem sabemos que isso leva tempo. E parece que isso é proporcional ao tamanho do ferimento, né? Quanto maior, mais profundo, mais dolorido, doloroso, mais tempo leva algumas vezes para perdoar. Mas o ponto decisivo é perdoar. O ponto decisivo é você estar disposto a perdoar. É você estar em oração permanente pela vida daquela pessoa. Deus, amados, Ele promove a restauração na vida daqueles que o buscam através da oração. Esse é o tema da nossa mensagem. Deus promove restauração na vida daqueles que o buscam através da oração. E eu te digo, o Senhor recebe com alegria a oração que sai dos lábios daqueles homens e mulheres, crianças, de todos que verdadeiramente amam a Deus. E mais uma coisa eu quero te falar. Quando Deus não remove de imediato situações dolorosas nas nossas vidas, é porque Ele está trabalhando. Ele deseja nos aperfeiçoar. Ele está promovendo em nós, muitas vezes, um amadurecimento necessário. E creia, meu irmão, Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior para a sua vida. A Epístola de Tiago às igrejas afirma, Tiago 1, versículos 2 a 4. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, versículos 2 a 4. Meu amado, minha amada, eu quero concluir essa nossa conversa que está chegando ao fim, lendo uma ilustração para vocês. A ilustração tem como título A Pedra. E diz assim, conta-se que Deus apareceu a um homem e pediu que ele empurrasse uma enorme pedra. Então esse homem começou assim, muito entusiasmado, empurrando a pedra todos os dias. E ele fazia muita força, mudava de posição e continuava empurrando a pedra e empurrando. Até que um dia apareceu o diabo para colocar uma ponta de dúvida no coração dele. Por que gastar tanto tempo empurrando essa pedra? Para que fazer tanta força? Você não vê que jamais você vai conseguir tirar essa pedra do lugar? E o homem respondeu, Deus me disse para empurrar essa pedra. E continuou empurrando. Mas à medida que o tempo ia passando e a pedra não se mexia, e ele não conseguia de jeito nenhum tirar aquela pedra do lugar, ele começou a fraquejar. Foi diminuindo o seu esforço, gradativamente, foi desanimando, até que ele desistiu e não fez mais nada. Então Deus retornou e perguntou o que ele estava fazendo. E ele respondeu, eu estou parado aqui porque eu não consigo mover a pedra. E Deus perguntou a ele, quem lhe disse que era para mover a pedra? E o homem então explicou que o diabo tinha dito a ele que ele não conseguiria mover aquela pedra. E de fato, amados, ele não conseguiu. E ele respondeu a Deus, olha, não dá mais, eu realmente desanimei. Então Deus lhe disse, se eu quisesse mover a pedra, eu já teria feito sem a sua ajuda. O que Deus esperava daquele homem é que ele simplesmente empurrasse a pedra. Deus pediu que ele olhasse para os seus braços, olhasse para as suas pernas, olhasse para a sua estrutura
muscular e afirmou: o fato de você me obedecer fez grandes diferenças em sua vida. A pedra, ela não se mexeu, mas você cresceu, você melhorou, você criou músculos, você hoje é mais forte, porque você perseverou em obediência. A meta, meus irmãos, não é mover a pedra. A meta é obedecer. Querido, Deus está trabalhando e talvez aperfeiçoando você através de situações difíceis. Ele deseja que você e eu nos tornemos gigantes espirituais. Deus deseja que através da sua própria experiência, através da sua vida, você possa ensinar outras pessoas. Amados, que nós possamos reconhecer que temos a necessidade constante de orarmos por nossas famílias. Que nós possamos entender que temos a responsabilidade diante de Deus de orar pelos sofrimentos e pelas mágoas que possam afligir a nossa família, que dilaceram muitas vezes o nosso lar, o lar dos nossos irmãos, pedindo sempre ao Senhor que nos transforme, nos ajude a perdoar, nos ajude a consolar quem nos magoou, pedindo a Deus sempre que oremos por essa pessoa, que a amemos com todo o nosso coração, apesar de, e que nos ajude a vencer o inimigo das nossas almas, orando juntos, você e quem te magoou, para que Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. E que o Senhor nos abençoe. Um bom final de semana e muito obrigada, amados, por termos estado juntos aqui esse período. Que o Senhor abençoe.